O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Judéia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhes providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíram aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Aqui estamos nós, em nossa meditação na carta aos Hebreus, no Salmo 38, 49 e no início do Evangelho de Marcos. É claro a nós, se prestamos atenção no itinerário que tem sido feito pela liturgia nos últimos dias, que a carta aos Hebreus está nos ajudando a entender quem é Cristo para nós, quem é Cristo junto conosco. Não é outra coisa senão aquilo que celebrávamos há pouco tempo no mistério do Natal. Mistério escondido desde toda a eternidade, vai lembrar o apóstolo Paulo em suas cartas, que a nós se torna manifesto, a saber, Cristo. Cristo é a manifestação deste desígnio de amor de Deus em favor de todos nós, porque foi em Cristo, vai lembrar o apóstolo Paulo, que o Pai nos escolheu. Escolha, esta palavra não é despretensiosa, sem ela fica ensombrecida toda a nossa compreensão a respeito daquilo que nos fala a riqueza dos dois testamentos, do Antigo e do Novo. Escolha, esta palavra. Nós humanamente conseguimos entender o que significa a escolha. Quando nós escolhemos alguma coisa, significa que pousamos sobre ela o olhar e de alguma forma ela nos fez cativo. É assim que o amor se inicia no coração de dois enamorados, não é? Não tem justificativa, não há razões. Inclusive lá onde são necessárias as razões, não há mais amor. O amor é sobre inutilidade, sobre repouso, sobre inconsciência, sobre recolhimento, inclusive de incompreensões. Assim, a Sagrada Escritura dá testemunho de que Deus se permite sentir com relação a Abraão e a sua descendência. Escolheu um povo que não era, para fazer de um pequeno punhado de gente que desce da Mesopotâmia uma grande nação. E o grande paradigma, a grande expressão desta escolha da parte de Deus, que vai sendo ecoada ao longo de todas as Escrituras. Eu sempre insisto nisso. As Escrituras vão ecoando termos, desde o Gênesis até o Apocalipse. Há uma expressão que vai sempre ecoando nas Sagradas Escrituras, nos lábios dos profetas, para ajudar a entender esta escolha da parte de Deus em direção a nós. Eu serei para vós, vós sereis para mim. Pode reparar que vai repetindo continuamente ao longo dos profetas. Cada vez que o povo se esquece que foi escolhido por Deus e passa-se a se comportar como outras nações, e passa-se a esquecer de praticar a lei de Deus, é necessário recordar-se de que o povo é para Deus, porque Deus se fez para o povo. E isto vai continuamente assumindo um sentido progressivo ao longo da Bíblia. Deus que vai cada vez mais se fazendo para o povo, para que o povo aprenda a ser para Deus. Entende? É um movimento como numa dança.
O esposo adianta o seu passo, a esposa responde. O esposo dirige a sua palavra, a esposa lhe dará a sua fidelidade. E o grande momento em que Deus se faz todo para nós é o momento da encarnação do Verbo. Ele se faz tão para nós que se torna Emmanuel, Deus conosco, próximo de nós, junto de nós. E em Cristo, Deus amou profundamente a nossa humilde condição. E é a respeito disso que está refletindo a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus assim diz: os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios e nos seus ritos uma sombra dos bens futuros. Os ritos do Antigo Testamento, as suas repetições, não eram capazes de realizar no sentido pleno aquilo para que apontavam. Ao entrar no templo, ao oferecer um sacrifício lá, cortar o pescoço de um carneiro, sangue, vida vertida, o que estava ali se querendo enunciar é o desejo humano de ser todo para Deus. Ao guardar o sábado como sendo um indicativo de que é preciso ter um tempo para repousar. O sábado é apenas uma sombra daquilo que nós agora realizamos no domingo. O domingo é o grande dia do nosso repouso em Deus. Podemos descansar. Trabalhamos, fazemos, lutamos, nos ansiamos, mas é em Deus que a nossa vida encontra o repouso e o sentido. Com Ele nós estamos saciados. Perceba as realidades do Antigo Testamento. Os ritos, o templo, o sábado apenas apontavam para uma realidade que se manifesta em Jesus Cristo. Porque somente Jesus Cristo pode ser o sacerdote verdadeiro que, vivendo para sempre, se oferece. Ele, como diz a carta aos Hebreus, está próximo de Deus, in aeternum, para sempre ad interpellandum pro nobis, para sempre intercedendo por nós. A ideia é que continuamente Cristo recolhe nossas orações, nossas preces e nossas enfermidades e faz de tudo isso um sacrifício de amor apresentando ao Pai. De modo que, sendo Ele para sempre um coração humano que cumpriu aquilo que nós cantamos no Salmo, um coração não de sacrifícios, não de holocaustos, mas um coração disponível para cumprir com prazer a vontade de Deus, torna-se causa de nossa salvação. Portanto, em Jesus Cristo, verdadeiro sacerdote, se restaura aquilo que a desobediência de Adão nos fizera perder. Porque Ele é para sempre todo dócil, todo entregue. Ele cumpre aquilo que foi anunciado em Jeremias. É nele que há um coração de carne, pulsando para sempre, que transforma cada coração humano de coração de pedra em coração de carne, entende? Cristo vai fazendo por sua graça uma substituição nos nossos corações, de modo que vá se estabelecendo em nossas almas uma amizade profunda. Aquilo que é nosso interessa profundamente a Deus. Aquilo que é de Deus interessa profundamente a nós. Deus, tendo se feito homem, nos leva a nos fazermos deuses, de modo que pouco a pouco e de par em par, como lembra o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, vão se achando em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que, embora sendo Ele mesmo Deus, assume a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhantes. Por isso, cada um de nós deve cuidar não só daquilo que é seu, mas deve julgar os outros como mais importantes, assim como fez Jesus Cristo, sacerdote, que ofereceu-se a si mesmo. Aqui está, no versículo 27 desta primeira leitura que nós escutamos, o grande resumo daquilo que está sendo exposto pela carta aos Hebreus. Cristo é alguém que no seu amor dá a entender que Deus está continuamente se oferecendo a nós. Se ofereceu a nós quando nos criou. Se ofereceu a nós quando se envolveu com as dores de Abraão, curando no útero a infertilidade de Sara. Lembrando aquilo que vai dizer o profeta Isaías no capítulo 51 de seu escrito. Deus olhou para Sara quando ela estava só. E assim a abençoou.
e a multiplicou, fazendo com que fosse capaz de dar à luz. Olha que coisa linda, né? É um Deus que nos olha em nossa solidão. É um Deus que nos olha neste lugar tão humano da nossa angústia, porque a angústia é precisamente aquele sentimento que todos nós temos uma ou mais vezes durante o dia, de que estamos perecendo porque os nossos planos não se realizam, perecendo porque estamos sendo decepcionados em nossas expectativas, perecemos porque descobrimos um diagnóstico infeliz a respeito de nossa saúde ou da saúde de alguém que amamos. Nós, como seres humanos, estamos o tempo todo perecendo. Estamos o tempo todo à mercê de deixarmos de existir. E haverá de fato um momento em que nós não estaremos mais neste tempo. E aí o que poderia causar em nós desespero, uma aflição terrível, é na verdade o que nos faz saltar, aproximar com confiança, como lembra o autor da carta aos Hebreus, do trono da graça, porque Jesus, Ele é capaz de salvar para sempre. Iniciamos esta leitura escutando: aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus, Ele está sempre vivo, intercedendo por nós. Prestaram atenção nisso? Jesus é capaz de salvar. Ele, sua palavra, que é viva e que devolve a vida, Ele é o único capaz de nos salvar. As salvações deste mundo são temporárias. Depois de um momento de cansaço, tomando um copo de água dentro de casa, a gente sente alívio, mas passa, a fome volta. Nós arriscamos e apostamos numa pessoa num casamento, e diante do altar, com alegria e com plumas e com paetês, juramos uns aos outros que vamos caminhar juntos. E no instante seguinte, caminhamos em direções opostas, né? E vivemos uma vida inteira de infelicidades. De modo que vai lembrar Zaratustra: ninguém é tão mal do que alguém mal casado, porque castiga o mundo inteiro pelo fato de não ser mais solteiro. Perceba, nós não somos capazes de nos salvar, mas Cristo é. Cristo. Porque Ele é a manifestação da misericórdia de Deus em direção a nós, como nos lembra o Evangelho que acabamos de escutar. Todos nós, se temos o mínimo de inteligência, temos que fazer como a Galileia, como a Judeia, Jerusalém, Idumeia, Tiro e Sidônia, portanto regiões pagãs, temos que nos deixar atrair para Jesus Cristo, porque Ele é o único capaz de cuidar de nós. É o único capaz de fazer aquilo que diz o Salmo 145, 146. Confortar os corações despedaçados, enfaixar nossas feridas e as curar. Por quê? Porque vai lembrar também o Salmo 99. Porque Ele nos fez, somos seus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. E se nós não nos deixarmos tangenciar por Jesus Cristo, este pastor, nós procuraremos outros pastores, que são falsos pastores, somente interessados naquilo que nós podemos oferecer. Tome cuidado, hein? Tome cuidado com pessoas que te fazem promessas de salvação e de realização. Estes são falsos pastores. Vão entrar na sua casa, na sua vida, somente para roubar e para assaltar. Não, só Jesus é capaz de salvar para sempre. E nós que nos arriscamos a sermos pastores, a nós que nos arriscamos a ser sacerdotes, no sacerdote Jesus, temos que apontar para Cristo. Pobre do padre que apontar para si mesmo. Pobre do padre que quiser que as pessoas sejam seguidores dele e não de nosso Senhor Jesus Cristo. E continua a carta aos Hebreus: Ele está sempre vivo para interceder. Nós, em nossa humilde condição, não estamos sempre vivos. Tem momento que a gente está desanimado, frágil, que a gente sente que as nossas forças vão se esvaindo, a gente está seco, está desmotivado, e é precisamente nesse momento que temos que nos agarrar naquele que está continuamente diante do Pai, nos apresentando nossa frágil condição, e nos agarrar àquele que é vivo para sempre. Perceba? Nós não podemos viver o tempo todo, nós não permanecemos, nós não somos capazes de realizar aquilo que nós juramos. Nada mais humano do que prometer alguma coisa e não ser capaz de sustentar.
Mas o Cristo, Ele vive para sempre. Mas o Cristo, como lembra a carta aos Hebreus, Ele é quem jura, e ao jurar, no tempo oportuno, ainda que demore, será capaz de realizar. Ele, nos lembra o autor aos Hebreus no final da carta que acabamos de escutar, é o mediador de uma aliança melhor. E que aliança é essa? É a aliança do seu sangue, no qual nós somos lavados, curados de nossas chagas. A aliança do seu sangue que se atualiza a cada Santa Eucaristia. E esta aliança é uma aliança bem melhor, uma aliança para o bem, uma aliança em que consiste o significado profundo da lei e dos profetas e para a qual nós nos encaminhamos, porque continuamos nós seguindo a este que é capaz de nos salvar, a este que nos devolve a vida e que nos garantirá no momento oportuno o paraíso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces.